Como você sabe, nós sabemos, né? O Bolsonaro ele tem um comportamento de sempre piorar as coisas, de sempre desafiar a justiça, de sempre tentar romper essa barreira daquilo que a gente poderia chamar de democracia, de leis, de constituição. Essa é uma regra dele. O tempo todo ele sempre procurou surfar nessa onda até chegar o momento em que ele vai ser preso. E naquele momento em que ele for preso, as coisas realmente vão se acalmar por um lado e virar um pânico e um caos por outro lado. Mas a verdade é que não tem outra saída para o Bolsonaro que não seja a prisão. Até lá, é necessário manter, inclusive para os olhos até da oposição, é necessário manter uma normalidade jurídica, ou seja, o Bolsonaro precisa ter o direito de se defender de todas as formas, sobre todas as circunstâncias e todos os aspectos. Então, o que está acontecendo agora, muitas pessoas entram aqui no canal, Clayson, já deveria estar preso, Clayson, por que não prende, por que não põe na cadeia? Porque o processo tem que correr dentro de uma normalidade jurídica, ou seja, todos os pressupostos de defesa precisam ser levados em consideração, todas essas questões que a gente considera importantes, que, por exemplo, não foram utilizadas quando foi o caso do Lula ser preso. Tudo ali foi assodado, foi uma coisa nojenta, o que fizeram aqueles extremistas de direita, o fundamentalista religioso e extremista Dallagnol, em conluio com o extremista Moro. Aqui a coisa é diferente. A gente está dando chance para que eles possam se defender. O problema é que o tempo todo, eles pioram a situação. O que tem feito agora o Eduardo Bolsonaro é algo que nunca foi visto na história do Brasil. São poucos os países no mundo em que algo semelhante aconteceu. Na verdade, isso até agora, pelo menos que a história pudesse reconhecer, isso nunca foi feito no mundo. Nunca houve um deputado em exercício, e veja bem, nesse momento, o Eduardo Bolsonaro está recebendo, tá? Ele não é somente um deputado federal, ele é um deputado federal em exercício recebendo dinheiro. Ele está recebendo o salário dele agora, nesse momento. Isso nunca aconteceu na história, em todo o mundo. Um deputado que vai para um outro país para fazer uma armação de sabotagem ao país, um avanço para instigar um outro país a declarar uma guerra comercial, e tudo isso acontecendo para muitas pessoas na maior normalidade do mundo, outras pessoas completamente imbecilizadas estão defendendo isso, e todo mundo, na verdade, vendo algo inédito no planeta, não é no Brasil. Não é que no Brasil nunca aconteceu, porque nunca aconteceu mesmo, mas isso nunca aconteceu no planeta Terra. Então é importante a gente levar essas questões em consideração, porque eu vou trazer aqui comentários da imprensa e vou trazer também aqui o resultado do que aconteceu hoje. O Bolsonaro estava apreensivo, porque ele fez esse circo lá no Congresso, junto com os deputados da extrema-direita, esses aloprados, levaram o Bolsonaro lá, o Bolsonaro fez um circo danado, mostrou a tornozeleira, aquela coisa que a gente já mostrou aqui no canal, e depois disso foi dito, olha, você pode ser preso por isso. Até ontem, a preocupação do Bolsonaro era essa, vou ser preso por conta daquilo e tudo mais. Aí nós também colocamos um vídeo aqui no canal explicando que a defesa do Bolsonaro alegou que não sabia ao certo quais eram as questões principais que deveriam ser cumpridas pelo Bolsonaro por intermédio dessa decisão do Alexandre de Moraes. E aí hoje nós temos a resposta, eu vou mostrar para você a reação do Bolsonaro, mas antes eu acho importante trazer aqui uma fala da Miriam Leitão, que ela explica a condição do Bolsonaro. Bolsonaro, ele é um réu. Ele é um réu, ele está acusado em um processo. E essa fala da Miriam Leitão, ela é muito elucidativa, olha só. Ele é réu numa ação penal no Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de Estado. Ele está sendo, portanto, julgado. Já passou por várias etapas, como a gente viu aqui, veio acompanhando. Hoje ele é réu que responde a essa ação penal. Bom,
Então, portanto, ele não pode ter a liberdade que outros têm, porque ele é um réu e ainda não se chegou ao final, né? Quando chegar ao final, então, ele vai ser absolvido se não houver provas consistentes ou condenado, mas ele é um réu. Outra coisa é essa investigação, a investigação de usar as redes sociais, usar as conexões inclusive com o governo americano, para pressionar o juiz, para obstruir a justiça. O que está sendo nessa nova etapa da investigação, que é a investigação do Eduardo Bolsonaro, na qual o Bolsonaro é parte também, começa a se investigar também, é que há uma obstrução de justiça. Quando você tenta intimidar quem vai te julgar, intimidar a justiça, você está cometendo um crime. Esse crime de obstrução de justiça é aqui e em qualquer país civilizado do mundo que tenha o devido processo legal. Você não pode intimidar o juiz que vai te julgar usando todo o arsenal que eles têm usado. E é isso que provocou, então, inclusive, o conflito na direita, que faz com que Eduardo Bolsonaro acuse a ministra Tereza Cristina de ser traidora da pátria, porque ela está tentando negociar uma mitigação das tarifas e ele está dizendo, não, vamos atirar mais contra o Brasil, porque eu estou nessa campanha de intimidar o juiz e campanha de forçar uma decisão favorável ao meu grupo político. Então, eles estão cometendo crime enquanto se defendem. Uma coisa é usar a rede social, mobilizar apoiadores seus para várias questões, para as ideias e tal. Para mobilizar mesmo. Ou para mobilizar, para manter o que é da vida política. Outra coisa é um réu usar as redes sociais para intimidar a justiça e fazer tudo isso que foi feito nesse cenário que a gente está conversando aqui. Aí é crime, gente, que está sendo cometido. É por isso que tudo isso acontece. Mas o passo de hoje é um passo importante, dado que Jair Bolsonaro recuou do seu comportamento inicial e o juiz considera que, por enquanto, está tudo bem. Você não pode diretamente caluniar, difamar, essas coisas todas, obviamente eu sou contra e vou continuar sendo contra, evidentemente. Mas você colocar uma opinião, eu não sou a favor do Lula. Cara, entendeu? Tá ok, entendeu? O Lula não tá fazendo um bom governo e não sei o quê. Cara, é a sua opinião, manda pau, entendeu? Desce a lenha que você achar que deve fazer. Outro caso é o que está fazendo o Eduardo Bolsonaro. Isso não é militância de rede social. Isso é você colocar um aparato de Estado, ele assumiu isso, ele foi até os Estados Unidos para colocar um país contra o Brasil. Não é só isso, ele conseguiu. Nós temos hoje essa tarifa de 50%, que tudo leva a crer que realmente nós vamos ter uma tarifa de 50% em todos os produtos aqui do Brasil, que é a maior do mundo, né? Os Estados Unidos têm essas tarifas que vão de 15% a 50%. Então a maior de todas, ela vem contra o Brasil. Então eles conseguiram trazer uma retaliação direta ao nosso país. Uma questão comercial que afeta diretamente o nosso país. Não é só isso, eles não estão aceitando, tanto o Eduardo Bolsonaro quanto o neto mimado do ditador, eles não aceitam que a gente tenha comissões que vão tentar negociar com os Estados Unidos para tentar diminuir essa tarifa. E eles não estão aceitando isso e estão colocando impedimentos em relação a isso, inclusive falando de gente da própria direita, bolsonaristas, uma ex-ministra do Bolsonaro, dizendo que é traidora da pátria e estão atacando gente de direita que está tentando arrumar a situação. Então, isso não é militância, isso é crime. Isso é um crime contra o país. Então ela separa isso, eu considero separa de forma muito feliz. Outra questão é que ela fala, por exemplo, que o Moraes, ele então recua, na verdade ele não recua, né? Ele diz, olha, você cometeu crime, mas é um crime menor porque você imediatamente deixou de fazer o que estava fazendo, aquela coisa toda. Ficou um pouco nebuloso essa questão do Alexandre de Moraes, só que não chegou ao ponto em que você vai ver agora nos comentários desses jornalistas da Globo News. Tem muita coisa errada nesses comentários aqui e eu vou pedir para você prestar atenção nos detalhes, porque eles estão indo muito além daquilo que foi a decisão do Moraes, numa interpretação que eu considero infeliz.
Aqui eles estão sendo realmente exagerados por um ponto e completamente fora da curva e da razoabilidade em outro ponto. Veja esses comentários que a gente vai trazer na sequência, o Bolsonaro chorando no momento em que ele recebe a informação. Mas primeiro vamos aos comentários. Tão confusa que na hora que você diz não pode calar o Bolsonaro, você vira bolsonarista. Quer dizer, então é uma maluquice, né? Você fica num mundo em que você ou só pode, tem que defender o Supremo, qualquer coisa que o Supremo faça, porque ele está do lado do bem e você tem que ficar com o bem sempre. Também não é assim, democracia não é assim. Então a gente tem que dar uma reorganizada nesse nosso sistema, porque está muito ruim, muito confuso. Tão confusa quanto a decisão do Alexandre, porque exatamente é isso, é tudo subjetivo. Tudo subjetivo. E de uma pessoa, não é de 11 ministros. É uma pessoa. Aí ele toma a decisão. Se a maioria do plenário discordar, não pode discordar, porque está desmoralizando o Supremo. Então, onde é que a gente vai parar? Essa solidariedade cega a um erro, a um possível erro. Não há um debate, não há uma discussão, todo mundo apoia qualquer coisa que o Alexandre de Moraes faça, porque ele representa o bem. Agora, Merval, é porque o Brasil ele é acostumado a defender pessoas e não princípios. Por exemplo, eu defendo a liberdade do juris esperneandi. Juris esperneandi é você espernear, é absurdo, não sei o quê. Alguém esperneou mais do que o Lula naquele processo que ele sofreu na Lava Jato? Não, é um direito dele. O Bolsonaro está fazendo a mesma coisa. Está fazendo juris esperneandi. Que é um direito dele também. Que é um direito dele. Claro. Então, se o Lula tem direito, o Bolsonaro também tem direito. Claro. Mas no Brasil, as pessoas que gostam do Lula acham que o Lula tem direito, mas que o Bolsonaro não tem direito. E as pessoas que gostam do Bolsonaro acham que o Bolsonaro tem direito e o Lula não tem direito. Mas isso é e torcida. O que a gente está se tratando é de juris esperneandi. Mas isso é torcida, né, Guedinho? É fã, igual time de futebol, é isso. Agora, vou repetir aqui, não tem que jogar xadrez com o investigado. Não é esgrimar com o investigado. Não é cair em armadilha de investigado. É se ater ao que importa. Porque, vou repetir mais uma vez, esses radicais vivem dessa pirotecnia. É disso que esse circo todo, é não fazer parte desse circo que está montado. Porque para eles só interessa isso. Todo dia você produz, eles são produtores de conteúdo do caos. Hoje é a gente que vive o tempo todo nas redes sociais, esse mundo que a gente não separa mais do real, do virtual, do que está no digital. Não dá para ser produtor de conteúdo para essa turma radical. Nem de um lado, nem de outro, nenhum extremo. O juiz atua ali no que importa, que é o caso. Não dá para perder de vista isso. Acho que isso que... Porque percebam que não tem Eduardo Bolsonaro. Ninguém está falando do inquérito do golpe. Sim. Ninguém está falando do inquérito do golpe. É disso que se trata. Ele sequestrou a atenção. E hoje, a principal commodity do mundo é a atenção. Então, quem chama atenção domina a narrativa. O Merval fala duas coisas muito preocupantes. A primeira, ele fala que há uma confusão com relação ao Alexandre de Moraes e tudo mais, que o Alexandre de Moraes está causando uma confusão. Não, na verdade, quem causa a confusão é a defesa do Bolsonaro. A defesa do Bolsonaro que cria situações de brecha dentro daquilo que está claro. É muito claro. Não tem confusão nenhuma. Olha, Bolsonaro, você não pode utilizar redes sociais, você não pode ser malandro a ponto de colocar outras pessoas para utilizar as redes sociais em seu nome, que é isso que se refere à questão dos chamados terceiros ali utilizando, porque eles fazem isso. Eles são malandros. Eles pegam... Olha, o próprio Sóstenes disse isso um dia depois do anúncio. Quando foi anunciado que o Bolsonaro iria utilizar a tornozeleira, que o Bolsonaro iria ter que afastar das redes sociais e tudo mais, o Sóstenes vai até a imprensa e diz claramente, fala, olha, calaram você, mas não calaram a gente. Nós vamos continuar falando por você. Nós vamos continuar dando margem para você. O que significa isso? Eles poderiam utilizar, como eles começaram a fazer, vídeos do Bolsonaro
que apenas não estão nas redes do Bolsonaro, estão nas redes deles. Malandros, isso é malandragem. Tanto que fez com que o Alexandre de Moraes, num segundo momento, colocasse a informação: olha, não pode terceiros também. Agora veja bem, se eles quisessem cumprir as leis tal qual deveria ser, eles não seriam malandros de achar brecha para tentar dar continuidade. Qual é o objeto? Qual que é o objetivo principal da ação do Alexandre de Moraes? É dizer, olha, você, Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro daqui a pouco, mas você não tem condições de utilizar as suas redes sociais porque você está utilizando as redes sociais para fazer uma obstrução do processo. Você está utilizando um presidente dos Estados Unidos para pressionar um país inteiro, 220 milhões de pessoas, para que você possa ter um resultado jurídico, para que você não seja preso. Então você não pode utilizar as redes sociais para essa finalidade, porque isso é crime. Você está fazendo obstrução de justiça. É uma coisa muito óbvia. Só que o que está acontecendo? Os extremistas continuam dando margem para que isso não acabe. Ou seja, você tem gente que está colocando bandeira do Trump lá no Congresso, dizendo, não, é Trump. É uma coisa assim, sem sentido, mas eles fizeram isso. Você tem as pessoas idolatrando o Trump, dizendo que está tudo certo. Não, é isso aí mesmo, vamos ferrar com o nosso país. Então eles continuaram fazendo a mesma coisa. E o objetivo da ação do Alexandre de Moraes é para refrear esses ânimos de atacar o país para tentar ter uma resposta jurídica, coisa que não faz o menor sentido. Aí vem, por exemplo, o Otávio Guedes comparando o caso do Lula ao caso do Bolsonaro. Cara, não faça isso, Guedes. Gosto de você, somos amigos, não faça isso. Não iguale esse caso do Bolsonaro ao caso do Lula. Não tem como comparar. Não tem. É incomparável. O que aconteceu no caso do Lula são coisas absurdas. A gente tem, por exemplo, casos ali, depois que foram revelados, de conversa entre o Zanin, o advogado de defesa do Lula, e o Moro, em que simplesmente as coisas ali ficaram... Eu vou até trazer esse vídeo aqui nos próximos vídeos, esse trecho dessas conversas, que não tinha condição. O Moro não permitia que o Zanin pudesse exercer o seu direito de defesa. O Lula foi preso sem nenhuma evidência de nada. Veja bem, o que está acontecendo com o Bolsonaro é exatamente o oposto. As evidências estão aí, claras, inequívocas. Então não dá para comparar uma coisa com a outra. Dizer, um teve o direito, e o outro não teve, ou coisa assim. Não, e colocar como se fosse a mesma coisa o caso Lula do caso do Bolsonaro. Não é a mesma coisa. Então, você percebe que eles estão agora tentando de todas as formas dizer, mas eles estão sendo bolsonaristas, né, quando dizem que o Bolsonaro pode dar entrevista e tudo mais. Não, quem está sendo bolsonarista e que vai dar margem para que esse vídeo seja distribuído nas redes extremistas são vocês. Vocês, com esses comentários, é que estão sendo bolsonaristas. Vão dar margem para que os bolsonaristas divulguem essas falas, esses comentários infelizes, para tentar dar uma credibilidade, digamos assim, ao Bolsonaro a essa altura do campeonato. Então, quer dizer, hoje ele foi com o Magno Malta numa celebração religiosa. É bom deixar bem claro que o Bolsonaro não tem nada de religioso, é zero, né? Não é religioso, nunca foi, nem nunca será, pelo jeito. E aí, na hora que ele sabe que descobre que ele não vai ser preso, ele cai em lágrimas lá na frente de todo mundo. O Metrópolis trouxe essa informação com a imagem, olha só. Agora a gente vai conseguir acompanhar ele chorando muito ali, claro, ele também tá ali num ritual religioso, mas
ele recebeu a notícia da não prisão exatamente aí. Ele está ali acompanhado, né, de pessoas próximas a ele, inclusive o senador Magno Malta. Nas outras imagens que a gente já tinha visto antes, ele, como todos esses dias, está acompanhado do Jair Renan, o filho 04, vereador por Balneário Camboriú, em Santa Catarina, e, enfim, Michele Bolsonaro e outras pessoas que estão sempre muito próximas a ele. Então essa é a imagem de agora, só para atualizar a nossa audiência. Mais de 700 mil mortos na pandemia e esse sujeito não derrubou uma lágrima. Gente na fila do osso, passando fome e tudo mais, não teve lágrima nenhuma. E agora já é a segunda vez que ele vai a público, né? Teve essa situação, ele foi lá no Senado também chorar, pedindo oração para ele, porque ele não aguenta o tranco de responder pelas suas atitudes. É uma situação terrível que a gente vê no Brasil, né? Porque tem pessoas que vão se compadecer com esse vitimismo dele. É uma pena, mas é uma realidade. Coloca aqui nos comentários o que você pensa a respeito de tudo isso, o que você tem achado aí da reação da imprensa, a respeito das decisões do Moraes, eles que o tempo todo buscam também situações específicas para tentar, de todas as formas, né? É uma coisa assim, constante, para tentar diminuir as ações do Moraes, para dizer que não é todo mundo que tem que concordar. Eu vi ali o próprio Merval dizendo todo mundo apoia qualquer coisa que faz o Alexandre de Moraes, né, nessa fala dele. Ora, se todo mundo apoia qualquer coisa, o que o Fux fez nessa última votação, né? Então não é todo mundo, não são todos os ministros que apoiam, né? Tem que levar isso em consideração também. Então, mentiu, né? Mentiu também nessa análise. Coloque nos comentários, não se esqueça de dar o like no vídeo e, por favor, se inscreva no canal. Eu peço, por favor, se inscreva no canal. Dá essa moralzinha aqui pra gente, tá bom? Aproveite essa oportunidade, estamos chegando em mais um final de semana e aí você tem um tempo maior para você avaliar a possibilidade de fazer parte dessa escola de negócios. Tem pessoas que estão ganhando, inclusive, em dólar. Então pense nessa possibilidade. Você não precisa falar inglês não, tá? Não precisa saber mexer com coisas de internet, porque ali tem um passo a passo, do começo até o final. Então você vai, por intermédio do teu celular, você vai trabalhar e você vai ter essa renda extra. Então veja essa possibilidade. Você tem 7 dias para avaliar essa escola. Então você tem a possibilidade, às vezes no final de semana, você tem um tempinho a mais para você estudar, para você procurar entender e ver se é tua praia. Às vezes não é tua praia, às vezes você não quer trabalhar da sua casa, com celular e coisas assim. Mas se você fica um tempo maior no celular, quem sabe aproveitar esse tempo para você ganhar dinheiro, né? Ganhar uma renda extra. Primeiro comentário fixado, tá bom? Não se esqueça, primeiro comentário fixado. É só entrar aqui e é somente neste link aqui. Não adianta procurar em nenhum outro lugar da internet, tá? É só nesse link. Você pega o seu celular, entra nesse link, aí você vai direto para o WhatsApp e eu mesmo vou conversar com você. A gente vai conversar a respeito. E eu sempre peço para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajude o nosso canal, ajude o nosso crescimento aqui na internet. Você pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix, o valor que você puder. Se você não puder, não tem problema, você ajuda quando você puder. Mas é importante você ajudar para que a gente continue trabalhando. A gente quer continuar trabalhando para você todos os dias. Dê essa força, dê essa moral pra gente, tá bom? Você também pode ser um apoiador ou uma apoiadora do nosso Apoia-se. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson. E se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui.